Então, seguindo aqui, né? Os bancos mais básicos são esses bancos de dados, por exemplo, do Microsoft Access, que é um banco local, ele vai te atender para pequenas aplicações. Então, eu não aconselho o desenvolvedor, hoje em dia, com o tipo de aplicação e com a necessidade de trabalhar em rede, a necessidade de estar comunicando, por exemplo, um aplicativo desktop com um aplicativo mobile, eu não aconselho esse tipo de banco de dados, ok? Eu não aconselho vocês, vamos dizer assim, gastarem tempo, né, dedicarem tempo para aprender a comunicação com um banco de dados que não vai te atender tão bem. Os melhores bancos de dados, na minha visão, para trabalhar com esta plataforma e no geral, são os bancos de dados do SQL Server, que trabalha em rede, e do MySQL. Se você perguntar qual a sua preferência, eu prefiro MySQL, porque é mais fácil para você comunicar com um projeto, um sistema web, né? O custo desse banco de dados é bem menor, inclusive você consegue até alguns sites para fazer hospedagem aí desse banco de dados de forma gratuita, e eu vou mostrar tudo isso também na prática para vocês, então não se preocupem que assim que o nosso sistema estiver desenvolvido, nós vamos criar um instalador, fazer a comunicação para que ele funcione em rede, tudo isso vocês vão ver. Então, aqui, né, a melhor opção dentre essas que estão nativas é o banco de dados do SQL Server. Só que ele tem algumas desvantagens se comparado com o MySQL. A primeira desvantagem é que você precisa, por exemplo, trabalhar com ele primeiro de forma local e precisa instalar o SQL Server na máquina, que é um pouco pesado, né? O custo para que você coloque isso em rede depois dentro do seu sistema é um pouco maior, beleza? Mas ele vai te permitir trabalhar em rede, vai te permitir trabalhar com comunicação com sistemas web que estejam com SQL, com aplicativos, por exemplo, em Xamarin, que também estejam com banco de dados SQL. Tem muitas vantagens se comparado a outros bancos de dados. Mas vamos lá. Eu não quero trabalhar com nenhum desses, porque como eu falei, a plataforma do Visual Studio não tem comunicação direta com o banco de dados MySQL. E quando isso acontece, quando você tem essa divergência, você precisa de instalar o que nós chamamos de drivers, que são componentes externos, para que ela passe a reconhecer esse banco de dados e a partir daí você consiga utilizar. Ok? Só falando um pouco antes de como funciona a cadeia de conexão, porque assim que nós instalamos o nosso driver, nós teremos essa opção aqui para poder trabalhar também. Quando eu crio uma cadeia de conexão, eu seleciono aqui o banco de dados que eu quero trabalhar. Vamos supor que eu fosse trabalhar com SQL Server. Essa parte não precisa de vocês fazerem, ok? Só para que vocês possam entender. Uma das formas que eu tenho para comunicar com o banco de dados sem utilizar a programação é através dessas configurações. Porque aqui eu poderia simplesmente digitar o nome do meu servidor, digitar aqui as opções, né, caso eu queira trabalhar com autenticação de usuário e senha, buscar aqui de forma manual o meu banco de dados. Então eu teria todas essas opções, né, de uma forma manual para poder trabalhar e testar a minha conexão. Uma vez que eu testo essa conexão e confirmo e dou ok, por enquanto eu ainda não vou fazer, ele vai pegar esse arquivo do app.config que eu falei para vocês e vai armazenar aqui dentro dele as informações dessa conexão. Então, a qualquer momento que eu mudar o nome do meu usuário, que eu mudar o servidor do meu banco de dados, eu poderia vir aqui dentro e alterar também essas configurações, ok? Eu estou explicando isso para que vocês entendam esta questão dos tipos de banco de dados que já vem nativo com o sistema. Até mesmo porque eu só utilizo a cadeia de conexão quando eu vou comunicar com os relatórios, né, o meu banco de dados, ou para testar, ok? Eu não gosto da configuração feita aqui dentro do app.config, eu prefiro ela feita em uma classe padrão de conexão. Então isso eu também vou mostrar para vocês, que eu acho que fica mais bem organizado dentro do sistema. Mas vamos lá, né? O nosso primeiro desafio aqui então é ter a opção para criar uma conexão com o MySQL, que é um dos bancos de dados que eu não tenho disponível aqui. Como que eu faço isso? Eu vou pedir para vocês irem aí na internet. Se você está acompanhando o curso e não tem internet, não se preocupem. Todos os arquivos, tudo que eu utilizar será enviado dentro da pasta de arquivos do curso. A primeira coisa que eu vou então buscar aqui é, né, justamente o driver para conexão. Então, até vou colocar aqui, ó, driver MySQL, para que vocês possam ver. Eu não estou buscando nada relacionado ao Visual Studio ainda. Existe o site do MySQL, que é o mysql.com, que você vai ter uma opção lá dentro de produtos e de conectores. Eu estou clicando aqui, ó, nesse MySQL Connector, ok? O site está aqui acima, que é o mysql.com. Então, você entrando nessa opção de produtos, você vai ter aqui as opções de conectores dentro dela, que é Products/Connector. E esses conectores fazem justamente aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Por exemplo, se eu for trabalhar em Java com
NetBeans, eu não tenho uma comunicação direta com MySQL, então eu tenho que utilizar o JDBC, que é o driver para Java, que é o conector J. Neste caso, eu estou trabalhando com o Visual Studio, e o Visual Studio também tem o conector, que é o nosso conector .NET. É esse conector NET aqui, ó, que nós vamos utilizar para ele, ok? Então eu tenho aqui alguns tipos, que é o ADONET, eu tenho alguns outros aqui também, que é o ADBC. Eu vou falar um pouco mais sobre isso e na próxima aula nós vamos baixar o conector, né, instalar esse conector para a partir daí verificar se a nossa plataforma vai estar então reconhecendo esse banco MySQL.